Então, boa noite, sejam bem-vindos. É com muita alegria que recebemos vocês aqui neste Help Hour, que é um encontro, que é um momento onde empreendedores se reúnem para se ajudar mutuamente ou para debater assuntos relevantes, assim como nós estamos aqui hoje. Hoje nós temos a presença aqui de alguns convidados que serão painelistas, farão parte deste painel sobre empreender neste novo normal. Como convidada aqui hoje nós temos a Alessandra Julião. Só levante a sua mãozinha, Alessandra, por gentileza. Nós temos Carol Rocha. Levante a mãozinha. E Messias Rabete. Eu sou Joedes Ribeiro, serei o moderador dessa noite aqui. E estaremos juntos aí na próxima 1 hora e meia no máximo, debatendo e entendendo um pouco mais sobre as perspectivas e sobre as realidades. De uma maneira bem sucinta, só passar a programação para vocês. Eu farei uma abertura agora com uma pequena introdução, uma pequena provocação da temática. Cada um dos nossos painelistas, a Alessandra, a Carol e o Messias, também fará a sua introdução. E após essa rodada de introdução, nós começaremos então um debate com algumas perguntas, previamente selecionadas que eu vou realizar para eles. E após, nessa primeira rodada de debate, eu peço para que os participantes, se tiverem desejo, nós temos espaço aí para 1, 2 perguntas, vocês coloquem aqui no chat do Zoom, e aí eu seleciono 1 ou 2 perguntas aqui, caso tenham, para serem feitas para eles nessa segunda rodada do debate. Então, abordando então a nossa temática, empreender no novo normal. Nós estamos passando por um contexto histórico e cultural inédito que nenhum de nós jamais poderia ter previsto, imaginado, se planejado. E então começou a surgir o discurso que a gente diz que estamos entrando num novo normal, porque o que era normal ontem já faz parte da história e não se aplica mais no contexto atual. São desafios sanitários, são desafios econômicos, são desafios humanitários. Muitas frentes de uma vez só para todas as nações, para todas as pessoas nesta grande aldeia global enfrentarem. E nós, brasileiros, em terras tupiniquim, estamos diante também de um contexto, além da crise sanitária iniciada, a crise financeira, econômica, nós também passamos por turbulências políticas que não favorecem o cenário econômico e o cenário sanitário. O que fazer como empreendedor? O que fazer como colaborador de uma empresa? O que fazer como cidadão? Como se portar? Quais são as possíveis soluções diante de uma vacina que não vai sair tão cedo, de uma pandemia que pode durar até o nosso Natal, de uma sociedade que não está entendendo a realidade e colaborando com o lockdown, com as restrições, com o isolamento? O desespero de algumas pessoas porque a situação econômica afetou completamente o seu contexto, a sua realidade. São muitas perguntas, são muitos desafios. Não pretendemos esgotá-los aqui, mas pretendemos apontar e discutir, trazer à reflexão alguns nortes de pessoas testadas pela vida, testadas pelo mercado, com know-how comprovado. São meus amigos, são os meus parceiros de negócio, de projetos sociais voluntários, de outras jornadas. Dentro deste contexto, feito esta pequena introdução, convido a participante Alessandra Julião para fazer então a introdução com o seu ponto de vista. Alessandra, o microfone é seu. Boa, gente. Boa noite, tá? Sejam bem-vindos todos vocês. É uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, debatendo um assunto tão atual e tão importante nesse processo em que nós hoje estamos vivendo. Então, levantando aí, a palavrinha, a frase novo normal. Na minha opinião, nesse novo normal, antes, deixa eu me apresentar aqui, estou muito acelerada, gente, é porque esse assunto realmente mexe com todos nós, tá? Então, eu sou professora de marketing digital, trabalho ajudando os profissionais a se adequarem nesse novo normal,
tá? Para não parar o processo de vendas e assim conseguir cada vez mais desenvolver seus serviços e produtos para atingir o objetivo. Então, falando aqui no novo normal, eu considero o empreendedorismo nesse momento, com a força que está acontecendo, o novo normal. Então, para muitos que faziam parte da CLT, que trabalhavam com registro em carteira, foram demitidos, as empresas fecharam, e aí, no novo normal, muitos passaram a empreender. Mas, nesse processo, eles não se prepararam, até porque tudo foi muito rápido, a entender o consumidor, que agora, diante dessa situação, desse novo normal que vem por aí, está cada vez mais exigente. O consumidor, o cliente, quando ele vai até você, ele já tem um dossiê do imóvel, ele tem dossiê do produto. Quando alguém precisa de um médico, que sente uma dor, quando chega na frente do médico, já chega com a possibilidade de enfermidades, dizendo, doutor, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, por conta da presença digital, do novo normal. Trouxe as pessoas de forma acelerada para dentro da internet. Porém, gente, para muitos, isso já era normal. E o home office, então, nem se fala. A questão é que muitos profissionais, até como o Joedes falou, muitos que estão aí no mercado há muito tempo, independente do segmento, por falta de tempo, por comodismo, não tinham ainda aberto a sua mente para o ambiente virtual. E com essa pandemia, esse isolamento social, o novo normal faz parte do cotidiano dessas pessoas. Então, essa abertura eu quero trazer justamente esse ponto aí, tá? A necessidade de você utilizar a internet em prol dos seus negócios, dos seus serviços, dos seus produtos. E o mais importante, perceber que essa nova roupagem se faz necessária. Tá? Então, minha abertura vai ser mais ou menos isso, Joés. Porque senão eu vou ficar aqui falando e não vou deixar ninguém falar. Muito obrigado, Alessandra. Já peguei aqui alguns pontos chaves da sua fala para usar daqui a pouco no nosso debate. Convido, então, agora a minha amiga e parceira também, Carol Rocha, para fazer a sua introdução. Boa noite, gente. Também é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou sumida um pouquinho do Happy Hour, mas é porque eu também estou tirando vários projetos do papel diante dessa nossa quarentena, que antes eu não tinha tempo. A desculpa era que eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo de sobra. Então, fico ausente em algumas situações. Eu sou Carol Rocha, eu sou comunicóloga digital. Minha formação é publicidade e propaganda com especialidade em marketing digital. E depois eu me especializei cada vez mais no mundo digital. E assim, desde nova eu sempre empreendi. Só que, de acordo com alguns projetos que eu tive na minha vida, eu tive que ficar meio a meio, né? Empreendendo e também trabalhando no mundo corporativo. Até um determinado tempo da minha vida, eu não tinha conseguido viver 100% do empreendedorismo, né? Porque sempre buscando recursos financeiros, especializações e tal. E dentro desse tema aí, dessa apresentação, dessa introdução que o Joedes falou, desse novo normal, muitas pessoas ainda estão um pouco relutantes em relação ao digital. Apesar de, só complementando o que a Alessandra falou, que para muitas pessoas já era normal o mundo digital, mas a grande maioria ainda não era e ainda continua não sendo, tá? Tem muitas pessoas que ainda acham que o mundo digital não dá retorno financeiro, não vai trazer sucesso profissional, não vai trazer visibilidade, que o mundo digital é somente para celebridade, para artista, ou para quem já está muito tempo já no mercado digital, que tem um certo bloqueio, né, em relação a isso. E hoje eu estou trabalhando em diversas frentes. A principal é a minha mentoria de comunicação digital,
com ênfase em planejamento estratégico para mulheres, especificamente para mulheres autônomas, assim como eu, que de alguma maneira não conseguiram entrar de fato no mundo digital com o seu tipo de serviço, com o seu tipo de produto, e eu ajudo a formar esse planejamento estratégico de uma forma completa. Não só no Instagram, como hoje em dia está super em alta, mas fazendo um projeto englobando todos os canais digitais que o segmento dessa pessoa pode atingir. Eu tenho, mas eu tive que dar uma reformulação, que inclusive foi um dos pontos que me fizeram ter um sucesso depois dos 8 Ps do Conrado, por exemplo, que eu participei, que foi a loja virtual que eu criei de moda vegana, e que dentro desse novo normal de quarentena, eu tive que me reinventar. Então, eu tive que passar a decidir o que eu ia fazer. Se eu ia continuar vendendo coisas de fabricantes artesãs e eu não produzir, mas eu tendo a minha marca, ou se eu passaria a produzir. E eu passei a produzir. Eu tive que fazer curso, tá? Eu fiz um curso de crochê de fio de malha. Então, hoje em dia, eu produzo os meus próprios produtos da minha marca Noluma Vegan. Outra frente que eu tenho. E eu estou engajada em outros projetos e eu quero trazer aqui para vocês alternativas para a gente empreender nesse novo normal, porque existem várias possibilidades. A gente só tem que colocar no papel o que a gente tem de conhecimento e o que a gente não tiver de conhecimento, a gente buscar conhecimento para realmente fazer acontecer. Obrigado, Carol. E convido, então, agora Messias Rabete para fazer a sua introdução, a sua visão sobre a temática. Messias, seja bem-vindo. Olá, obrigado a todos, obrigado, Joedes. Bom, eu sou Messias Rabete, sou administrador de empresas de formação, sou coach, mentor de empreendedores e especialista em planejamento e gestão estratégica também para empresas. Tenho aí atuado já há bastante tempo na área financeira, na área de planejamento, alta diretoria, faz bastante tempo, já tenho pelo menos aí de 10 a 20 anos aí nesse ramo, nessa área. E o que eu trago para vocês é o seguinte, a visão do mercado, né, desse novo empreender nesse novo normal que nós temos hoje. Nós temos hoje uma força-tarefa aí que as empresas foram obrigadas a fechar seus escritórios por um determinado período aí de mais de 40%, eu acredito que seja mais de 40% da força de trabalho, hoje ela está em home office. Então, tudo aquilo que foi toda a operação de background, né? Ou seja, toda a operação de escritório, seja marketing, seja finanças, seja a parte até mesmo de gestão de produção, ela conseguiu ser transferida para o home office. A única coisa que as empresas não conseguiram jogar para o home office foi a produção efetiva, certo? A indústria, ou até mesmo os restaurantes, eles conseguiram se reinventar, estão se reinventando. Então, para você ter uma ideia, quando o Joedes sabiamente colocou aí que a pandemia, existe uma previsão dela não diminuir, vamos dizer assim, esse estado de pandemia até o Natal, realmente é preocupante, mas Google e Facebook, por exemplo, já são empresas que estão colocando o seu pessoal de home office pelo menos até o final do ano. Estão pensando, talvez, o ano que vem, em voltar o padrão de escritório, né? Mas, assim, são situações que são empresas já tecnológicas que elas já trabalham, o pessoal já trabalha, já é mais fácil trabalhar dessa forma. Na contrapartida, né, a contrapartida de tudo isso é que o comércio eletrônico, ou seja, os e-commerces, seja os grandes magazines, ou seja, ou até mesmo os pequenos
empreendedores que optaram por desenvolver um e-commerce, contribuíram para que o comércio eletrônico dobrasse de tamanho, né? Dobrasse de tamanho nesse período, no mesmo período do ano passado. Agora, existe uma necessidade de reinvenção. Por quê? De negócios. Por quê? Porque a Covid é exemplo, né? A Covid-19 é exemplo da H1N1, que foi o primeiro corona que apareceu no mundo, foi o H1N1. E hoje nós temos uma vacina para ele, né? Então a gente aprendeu a conviver com esse pequeno monstro. E agora a Covid veio para ficar, infelizmente ela veio para ficar. Então a gente vai ter que se readaptar, né, no conceito de humanidade e no conceito de negócios. Então a gente vai ter que conviver com isso. E para conviver com isso existe uma necessidade tanto de reinvenção, né, das operações do seu negócio, do negócio em si, quanto das estruturas desse negócio. Existe essa necessidade. Está falando para empreendedores que já têm negócios em desenvolvimento. Também existe a necessidade da gente reavaliar, consequentemente, para aqueles que já têm o seu planejamento estratégico. Então, a partir do momento que você tinha uma meta, você elaborou o seu planejamento estratégico, geralmente a gente elabora para 5, 10 anos esse planejamento, e aí você foi lá e falou, puxa, ninguém estava prevendo um corona, né, um Covid-19 no meio do caminho. Então, você vai ter que reavaliar esse planejamento estratégico para readequar o seu negócio. Sendo assim, a exemplo de vários outros tipos de negócio que a gente tem aí no mercado, como restaurantes, os bares, principalmente os restaurantes, né? Que eu pego bem nesse ponto, porque foi a área, digamos assim, que foi mais afetada, porque lida diretamente com o público. Houve a necessidade de se reinventar ou se adaptar à nova estrutura. Então, muitos restaurantes que não pensavam nem em ter deliveries, hoje têm deliveries. Então, trabalham no sistema de deliveries para poder sustentar uma estrutura que ainda precisa ser repensada, né? Precisa ser reavaliada. E também a própria indústria, né? A partir do momento em que a indústria ela tem uma linha de produção, nós vamos voltar àquela época do famoso Henry Ford, né? Que Henry Ford ele idealizou a linha de produção, né? Do jeito que nós conhecemos hoje, foi melhorada no começo, né? E depois melhorada pelos japoneses, com da Mitsubishi e tudo mais. Mas o que acontece? A gente precisa reavaliar isso, a gente vai precisar ter outros espaçamentos, outras formas de produção que não envolvam tanto contato humano. Apesar que a gente já está nesse caminho aí por conta das estruturas tecnológicas que nós estamos colocando aí. Além disso, existe uma situação muito delicada quando a gente fala de home office, tá? Que é um outro ponto que eu já coloquei lá na frente, mas acho que falando um pouco mais de home office para as pessoas, é o seguinte, o home office em si, atuar remotamente, é um benefício muito grande. Eu entendo como um benefício muito grande. Benefício tanto para o funcionário em qualidade de vida, quanto para a empresa, né? Se ela souber utilizar isso como uma estrutura a ser melhor, como que eu vou dizer para você, melhor vista, vamos assim dizer. A única diferença é que a única situação é que precisa se quebrar um paradigma. E esse paradigma é migrar de tempo-atividade, que é o famoso 8 horas na frente do computador, né? O tempo que você tem que ficar lá à disposição da empresa, dentro do escritório, 8 horas de trabalho, para a entrega de atividade. Então, você migra de tempo-atividade para entrega de atividade. Por quê? Porque em casa, teoricamente, o funcionário ele vai render um pouco mais, porque ele vai estar focado. Se ele conseguir focar na atividade dele, ele entrega mais rápido e ele vai ter tempo maior com a família, tá? A única coisa que isso tem a ver aí, se a gente for analisar bem, é os custos que isso envolve, tanto para o funcionário quanto para a empresa.
E aí é uma questão, aí envolve jurisprudência, pessoal da área jurídica, que não, ao meu ver, né, todo funcionário CLT, a empresa precisaria sim contribuir com o seu custo. E o funcionário PJ, esse sim que dá nota fiscal para a sua empresa, né, para a empresa que ele presta serviço, esse já estaria colocando seus custos com internet, telefone, energia elétrica dentro do seu serviço, tá? Mas o grande gargalo aí é que os provedores de internet, na minha visão, não estavam preparados para isso. Então, tanto que muitas pessoas que hoje têm fibra ótica reclamam que não conseguem ter 100% da capacidade contratada como tinham antigamente. Por quê? Porque está todo mundo em casa, está todo mundo fazendo live, está todo mundo buscando seu espaço no mercado digital, né, no mundo digital. E vai por aí. Então, assim, resumindo, as oportunidades que se criaram para este momento foram o home office, ou seja, para o momento de novo normal, seria o home office, o incremento da educação à distância, que a maioria das universidades, faculdades que já tinham isso, incrementaram mais ainda, direcionaram seus alunos para isso. As escolas que não tinham, elas foram obrigadas a buscar isso, então, ou seja, foram obrigadas a se adaptar para os alunos não perderem o ano, principalmente alunos do ensino fundamental e médio, tá? E, porém, isso gera maior flexibilidade para os alunos, para todos os alunos. E, por fim, a empresa que conseguir se reinventar, ela vai trazer soluções completas de compra, né? Ou seja, ela traz novas experiências de compra, facilitando, inclusive, a composição de soluções completas para o seu futuro cliente. Tá? Então, dei um overview do que eu vejo como sendo o empreender nesse novo normal. É um momento de oportunidade que a gente precisa encontrar o nosso espaço dentro desse momento de oportunidade, mas não deve esquecer de se reinventar, de se reestruturar. Tá? Obrigado. Obrigado, Messias. Bom, dando sequência, então, agora feita essas introduções, deu para eu pegar aqui algumas palavras, alguns pensamentos chaves das falas dos nossos três painelistas, para começarmos, então, agora esse nosso debate aqui. E aí, eu vou direcionar essa primeira pergunta para a Alessandra. E essa pergunta foi uma colocação que o Messias falou em sua explanação. Ele disse sobre o momento da experiência de compra desse novo consumidor que está aprendendo a ser digital. Alessandra, o que você vê de oportunidades e o que você vê de desafios para que essa experiência de compra seja melhor aproveitada? Bem, diante de todo esse contexto aí colocado pelos colegas, né, o que eu vejo de oportunidade é que o offline é quase um mar vermelho, né, um oceano vermelho, apesar que o online também. Mas quem está se preparando agora está conseguindo manter os seus negócios, está conseguindo ver oportunidades, inclusive eu, né? O Joedes, gente, para quem não sabe, ele também é o meu mentor, viu? Para os meus alunos que estão aqui, são meus mentorados, eu tenho um mentor. E ele é o Joedes Ribeiro, tá? Então, eu sempre tinha eventos presenciais. E mesmo levando para o meu aluno sobre o marketing digital, eu não atuava de forma online. Eu não estava no ambiente virtual. E nesse momento, quando nós adentramos aí nesse período de pandemia, eu consegui um resultado espetacular. Então, hoje, desde que nós estamos em isolamento social, eu já ministrei treinamento para mais de 600 alunos. Então, eu consegui encontrar uma oportunidade dentro do virtual, que são exatamente aquelas pessoas que não tinham tempo de ir para um evento presencial, que o investimento era muito alto, tá? Mas existem grandes desafios. Um deles é aquele profissional que já acha que sabe tudo,
aquela empresa que se enrijeceu, está engessada, achando que não precisa passar não só pela transformação digital, mas pela presença digital. Então, é importante estar de mente aberta, adquirir novos conhecimentos, encarar os desafios como degraus, porque a cada vez que você é desafiado, você precisa aprender mais, você precisa saber mais. E o teu diferencial vem daí. Daí eu quero entrar um pouquinho aí na questão que o Messias falou sobre os restaurantes, né, que tiveram que se readequar, muitos deles tiveram que fechar as portas também, infelizmente. Mas o que eu observei, que quem conseguiu ganhar muito nesse momento foram algumas startups e alguns aplicativos. Então, o delivery aumentou 3 vezes mais as vendas, foi maravilhoso, mas também houve 10 vezes mais cadastros de novos restaurantes, de novos pequenos empreendedores, quem trabalha com marmita, com lanches, que passaram a se cadastrar dentro dessas plataformas para obter resultado. E o que aconteceu? Aquele pequeno empreendedor que estava ali dentro daquele aplicativo, que conseguia fazer vendas, hoje ele tem que dividir, entre aspas, a pizza entre os 10 vezes mais restaurantes que se cadastraram. E com isso, quem é que conseguiu ter oportunidade? Os aplicativos, né? Então, é importante ficar de mente aberta e entender esse conceito, essa coisa que tanto se fala no novo normal. Tem que ficar também com o pé atrás. Então, a minha opinião, tá, gente? Assim, é a minha opinião. Então, para muitos, é o novo normal. Mas, para alguns, foi aceleração, né, para que você se adequasse, inclusive pessoas que eram infelizes profissionalmente, quando elas viram que não tinha outro caminho, que iam para o olho da rua, né? Eu digo olho da rua, todo mundo sabe, ficar desempregado. E que isso aconteceu de repente, sem um planejamento, claro que elas foram surpreendidas. Mas eu sei que existem algumas pessoas que estão até felizes, que conseguiram se encontrar, fazer o que tanto queria agora. E com relação ao varejo, né? A grande dificuldade aí está o pessoal que trabalha no varejo. Como é que vai ser agora? Eu, fazendo um estudo sobre esse tema, assistindo documentários, vídeos também, que é importante a gente obter informações sobre esse primeiro momento, e estudando sobre a gripe espanhola, né, que foi mais ou menos esse caso aí que a gente está vivendo hoje, o que acontece? Aos poucos, tudo se voltou ao normal. Mas hoje, para mim e para muitos que eu acredito, o novo normal é justamente isso. Você utilizar a internet a favor do teu negócio e entender que o cliente, como eu já falei anteriormente, ele está atento a tudo. Então, hoje nós temos várias startups. Eu trabalho dentro do mercado imobiliário, então, vez ou outra, eu sempre vou estar abordando relacionado ao mercado imobiliário. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos plataforma como Quinto Andar, que hoje é um aplicativo aí para você alugar imóvel. Nós temos startups que iniciaram também trazendo que não houvesse intermediação imobiliária, sim, entre o proprietário e o cliente. Então, nesse processo, diante da pandemia e do isolamento social, foi que muitos profissionais abriram suas mentes, tá? Então, é um desafio muito grande para muitos, mas para outros é uma economia incrível, né? Principalmente assim na área da educação, né? Para quem trabalha com cursos, algumas faculdades também aderiram a isso. Então, é importante salientar que o novo normal, ele não é tão normal, mas que você precisa estar com a sua mente aberta. O home office, para algumas pessoas, eu estava assistindo um vídeo do Pondé, ele falando que o home office, para alguns, é como se fosse um gozo, né? Um gozo sexual. Para outros, o home office era como você rejuvenescer 10 anos. Eu estou trabalhando home office. Enquanto já existiam muitas pessoas, né, que trabalhavam para multinacionais,
em home office e que isso para ela é normal. Mas o preocupante é justamente essas empresas que estão fechando as portas, que precisam se reinventar. Hoje eu fui ajeitar o cabelo, né? E vi que na rua em que existem vários salões de beleza, muitos estavam fechados. Por quê? Porque é um desafio para eles nesse momento. Tem que se cuidar, se proteger. E aí, como é que faz? Quando eu trabalho com algo físico, palpável, como é que eu vou me adequar nesse momento de pandemia? Então, com esse novo normal, existe um novo modelo de consumidor. E é isso que todos devem ficar atentos. Obrigado, Alê. Carol, direciona uma pergunta para você agora. Foi falado aqui nas introduções feitas sobre entender este novo consumidor, que passa de um mundo offline para um acesso a mais informações nesse mundo online. Na sua visão e com a sua experiência, Carol, qual é o segredo para entender este novo consumidor? Bom, o segredo primeiro é pesquisa, que requer um certo tempo nosso, né? Mas a pesquisa é a primeira coisa que você tem que é o ponto de partida. Pesquisar sobre o seu segmento, se você ainda quiser continuar no seu nicho, né? Que você já trabalhava no offline. E se você não quiser mais trabalhar com esse nicho, você listar dentre os nichos que mais te interessam, que mais tem a ver com o seu negócio, que mais tem a ver com o seu conhecimento, quais que você gostaria de passar a trabalhar e pesquisar a fundo sobre eles, dentre diversos pontos. Desde do tipo de vida que o seu consumidor leva, né? O que ele come, o que ele gosta de fazer da vida, no âmbito pessoal, claro, porque independente do serviço ou produto, você lida com o consumidor e o consumidor é ser humano, é pessoa, né? Então, antes mesmo dele abraçar e comprar uma ideia, ele tem que ter uma empatia com você. Então, assim, você tem que pesquisar bem a fundo sobre esse tipo de consumidor que você quer passar a trabalhar. E depois de feita essa pesquisa, que é um ponto primordial que tem em qualquer planejamento, em qualquer tipo de negócio, você tem que fazer o planejamento mesmo de curto, médio e a longo prazo, como o Messias já comentou na introdução dele. E assim, na medida do possível, procurar seguir o planejamento. Claro que vão acontecer coisas ao longo, né, do tempo que vão modificar um pouco esse planejamento que você fez inicial, que vai fazer com que você exclua um item do seu planejamento e inclua outro ou acrescente algumas coisas que você ainda não tinha pensado, mas basicamente você tem que tentar, né, seguir esse planejamento. E assim, eu participei de um processo de mentoria gratuita, até mesmo para as pessoas me conhecerem um pouco melhor como profissional, e eu selecionei 5 mulheres empreendedoras que estavam completamente fora do digital. Vários tipos de segmento de mercado que elas atuam. Uma era varejista de produtos de unha, acrigel, unha gel. Outra, professora de redação para o Enem, por exemplo, que teve uma dificuldade muito grande para trazer o conhecimento que ela sempre teve em relação à parte didática, né, de ensinar o aluno que está estudando para fazer o Enem. E, assim, eu trouxe um desafio para elas que hoje elas estão conseguindo colocar em prática. Mas o ponto principal, que é o que você está falando, que você me perguntou aí, Joedes, eu acho que o segredo é a pesquisa. A pesquisa de mercado, ela sempre foi muito, muito necessária
Eu posso até trazer um exemplo aqui um pouco antigo, mas que hoje em dia a gente faz no mundo digital. E vou dar um exemplo do meu pai, por exemplo. O meu pai, ele foi um pesquisador de mercado da Gillette, a marca Gillette, durante 15 anos da vida dele. O tipo de pesquisa que a Gillette fazia era de porta em porta, né? Que o pesquisador de mercado, ele batia de porta em porta dos consumidores que eles determinavam numa linha geográfica, né, regional, de estado, de bairro, enfim, de cidade, e levava para os consumidores, deixava, né, com os consumidores o produto para ser testado. E durante um tempo, eles testavam esse produto e depois esse pesquisador, ele voltava até a casa da pessoa para saber qual era o feedback, né? Se tinha resolvido uma necessidade, como é que foi a experiência, enfim. E assim, isso desde muito tempo, não é de agora, com a pandemia, mas desde há 10 anos ou até 12, 15 anos atrás, isso já vem sendo inserido no mundo digital, que você recebe na sua casa para você testar um produto, aí você dá a sua opinião, aí você passa a ser influenciador sobre aquele serviço ou aquele produto. Enfim, a pesquisa é o segredo da situação. Obrigado, Carol. Messias, pegando aqui uma fala das colegas também na introdução, a resistência e a relutância pelo digital, principalmente num segmento que é do seu conhecimento, que é a educação tradicional. Muitos professores, seja da rede pública, seja da rede particular, não conseguiram se adaptar ainda. E parece que a volta, né, das aulas do ensino em sala de aula ainda vai demorar um pouco mais. Como vencer esses desafios e como empresas privadas que prestam outros tipos de serviço estão vendo oportunidades aí nessa janela aberta? Boa pergunta, Joelis. Vamos lá. É interessante colocar isso porque educação aqui em casa nós temos a minha esposa que é professora, né? Então eu estou bem vivendo isso mesmo, que é uma área que além de treinamento que a gente faz, mas ela dá aula. Então, a necessidade do profissional, do professor em si, bom, primeira coisa, como eu falei no começo, as escolas, principalmente as de ensino fundamental e médio, elas não estavam preparadas para isso. Toda a estrutura de ensino brasileira, ela é focada em sala de aula, né? Ou seja, presencialmente. Quando você parte para o ensino à distância, geralmente ele é uma pós-graduação, ou graduação, as faculdades já estavam migrando parte dos seus alunos para o ensino à distância, né? Então, assim, isso faz com que esses profissionais tenham que reaprender a dar aula. E é o que está acontecendo com as escolas de ensino fundamental e ensino médio. Os professores, basicamente, o professor de matemática, de português, de geografia, de ciências, né? Esse profissional, educação física, artes, eles estão tendo que se reinventar, se tornar verdadeiros youtubers, né? Então, assim, eu vejo aqui em casa, meu filho de 10 anos, ele recebe as aulas da professora, ela colocou um quadro na sala dela, não sei, ela dá aula, grava e manda para eles, certo? Tem escolas que estão se adaptando, contratando, investindo mais recursos. Investindo recursos no quê? Correndo atrás de plataformas, que aí é a oportunidade para outras empresas, para empresas privadas, plataformas de ensino. Por exemplo, uma que é muito boa, que eu conheço bem, é o Google Class, né, o Classroom. Então, assim, existe uma plataforma Google para isso. Existe uma plataforma Unique, acho que é uma coisa assim, que também faz praticamente a mesma coisa. Então, existem plataformas que são inseridas, que estão disponíveis aí. Algumas pagas, outras gratuitas. Só que aí depende muito da empresa, depende muito da escola definir.
se ela prefere uma paga que garanta para ele a qualidade de entrega ou uma gratuita, que nem sempre vai te garantir a entrega, apesar de ser muito boa, tá? Mas trazendo um pouquinho para o profissional, eu acho que a gente tem que pensar no profissional também. O profissional ele teve que se reinventar. Assim como as empresas estão tendo que se reinventar, buscar alternativas para não perder receita, especialmente na educação, porque muitos pais chegam e falam assim, não tô tendo, o meu filho não está tendo aula aí, então não tem que pagar mensalidade, reduz aí X%, né? 10, 20, 30% da mensalidade. A escola ela tem que provar para o pai que, na verdade, ela teve um aumento de custo, ou conseguiu manter o custo no mesmo nível. Por quê? Porque ela deixou de ter a aula presencial, mas ela teve que investir numa plataforma de ensino para atender o aluno, o filho desse pai, né? Dessa mãe. Então, assim, é uma situação delicada o ensino, porque a gente não estava preparado para isso. As escolas de fundamental e médio não estavam preparadas para isso, né? Então, assim, e o professor muito menos. Então, ter que se adaptar a ferramentas como essa que nós estamos usando aqui hoje, que é o Zoom, ou se adaptar a outras ferramentas que tem no mercado. O legal é que essas plataformas, essas empresas, elas disponibilizaram muitas ferramentas para professores de forma gratuita, o que para outros profissionais não seriam, o que em outros tempos não seriam gratuitas. Então, isso facilita a vida do professor, mas ele precisa também, então, esse profissional que vai dar aula, que vai dar o treinamento, ele precisa, então, aprender. Ele precisa desaprender para aprender novamente, tá? Que é a grande sacada do século XXI. Você tem aquilo que você sabe, você desconstrói para reconstruir novamente, de forma que você possa, então, se tornar algo além daquilo que você já era. Não sei se consegui responder a pergunta, mas... Obrigado, Messias. Voltando agora para você, Alessandra, neste novo normal, onde, né, nós temos aí nas estatísticas que temos aproximadamente 120 milhões de brasileiros conectados, nesse novo contexto, onde está todo mundo produzindo conteúdo, aí abre aspas, fazendo lives, querendo explorar iscas digitais, ou seja, a gente está tendo uma overdose do mesmo, como se destacar? Como se diferenciar? E esse novo normal, ele vai só ser sustentado pelo digital ou pelo equilíbrio do on e do off? Começando aí pela overdose, né, que você falou. Bem, inicialmente, né, é importante prestar atenção na quantidade de conteúdos que está sendo, que todo mundo está tendo fácil acesso. Até teve uma pergunta aqui, mas dentro do contexto que você falou, Joedes, do Luiz Henrique, sobre como é que a gente vai escolher assistir de quem, já que são tantos os players disponíveis no mercado. Então, quem é que eu vou escolher para ouvir? Então, está dentro, inclusive, da sua pergunta. Primeiro, a metodologia que se utiliza vai fazer com que o seu diferencial se destaque, né, em meio aos concorrentes. Outro ponto é com relação ao online. O meu trabalho hoje online, então eu estou divulgando a minha marca, o meu nome, o meu produto, para, num futuro, trazer para o offline. Então, é aí onde alguns profissionais que trabalham principalmente com criação de conteúdo, tá? Palestrantes, coaches, professores, devem ver esse momento crucial em que as pessoas estão 100% online. Eu digo 100% online porque para onde a gente vai é com o celular na mão, tá? Antes de um bom dia, a gente está ali procurando, pelo menos comigo acontece isso, fico ali procurando onde é que está o celular, né? Então, para que você consiga se destacar, é importante você mostrar que a sua metodologia é diferente, tá? É importante você se comunicar com o teu público,
porque o diálogo agora é um diferencial. Antes a gente simplesmente empurrava a informação, mas não dava tanta importância ao feedback. E hoje é importante, porque como as pessoas estão recebendo muitas informações, essas informações podem gerar um colapso dentro da mente, até se você não colocá-las em prática, mas também pode fazer com que você consiga identificar com relação ao profissional que está passando aquele conteúdo, qual você se identifica, qual é a linguagem. Então, hoje, nós, profissionais, procuramos ter uma linguagem clara para que a pessoa que está recebendo, o receptor, a informação, entenda. Não é um momento de utilizar termos técnicos, eu considero isso, tá? Deixo bem claro aqui que é a minha opinião. Temos um profissional aqui do marketing digital, né, que tem uma empresa, o Fernando Martins, mas como eu estou levando, um exemplo, o meu conteúdo para profissionais que não são do marketing, mas que vão utilizar o marketing para conseguir gerar leads, ter clientes, então é importante que a minha linguagem seja clara. E esse diferencial é o que eu estou utilizando para me destacar. E outro ponto é ocupar todos os espaços possíveis dentro da internet. Por quê? O cliente, na hora que ele vai procurar um serviço, um produto ou por um profissional, ele inicia pelo Google. E isso você precisa estar como o buscador do Google, né? Que existe o robozinho, o Google Bar, onde reúne várias informações para ali no Google Search, eu não falo inglês, gente, trazer como resposta você, o teu profissionalismo. Então, uma oportunidade que eu vejo nesse momento é, se antes eu não conseguia alcançar algumas pessoas pela falta de tempo, pelas minhas métricas, elas só olhavam a internet, o Instagram, um exemplo, entre 18, a partir das 18 horas, no horário do almoço, pela manhã, antes de iniciar no emprego, hoje essas pessoas estão 100% online. E você se preocupar com o teu diferencial para que você consiga chamar a atenção é de fundamental importância, até porque são tantas informações, são tantos profissionais, é tanto conteúdo rico, mas também aquelas pessoas que se passam por profissionais e não são, e você pode até acabar se prejudicar. Então, é importante estar atento, tá? Eu, enquanto mentora, busco levar ao meu cliente, ao meu aluno, uma linguagem clara, mas enquanto consumidora, eu também quero receber essa mensagem clara. Eu não quero nada intrínseco. Então, eu quero tudo muito aberto para que eu possa entender. E eu acho que a oportunidade está aí. Então, como eu falei para vocês, não tem como, eu vou estar sempre falando sobre o mercado imobiliário. Então, existia antes um imóvel que não havia exclusividade, e quando você passava nesse imóvel, ele estava lá cheio de placas, de banners, de vários corretores de imóveis. Mas o cliente, hoje, ele não está mais trafegando para procurar imóvel. E mesmo antes disso, aquele possível cliente, ele estava passando na frente desse imóvel, olhando para o celular. Então, daí vem a tua oportunidade agora, nesse momento, e no novo normal, de estar presente no digital. Tá? Então, essa é a mensagem que dentro, não sei se eu respondi aí dentro do teu contexto, Joedes, basicamente é isso. Tá? Então, me desculpa aí, eu vou continuar aqui. Um ponto aqui que eu queria falar que sobre o e-commerce, né? Hoje, muita gente está aí vendendo seus produtos no e-commerce, tá? Achando que é um novo normal. E é uma tendência, já vinha vindo antes. Então, cada vez mais, isso está acelerando muito mais para que esteja próximo ao consumidor. E é justamente nesse ponto, no que todos os meus colegas falaram aqui, que é importante a tua presença, o teu planejamento, a tua pesquisa, né? Foi ótima a colocação aí da Carol, inclusive foi tema de aula minha, que tudo começa pela pesquisa, para você entender a dor do consumidor, a necessidade dele.
Então, todo o processo passa, inicia a partir da pesquisa. E é importante entender isso. Não só quem trabalha com conteúdo, mas em todo o contexto, gente. Inclusive, como ela falou aí da Gillette, né, que houve essa pesquisa inicialmente, antes mesmo de haver o ambiente virtual. Mas são várias as empresas que vivem fazendo pesquisa antes de lançar algum produto, algum serviço. E, assim, foi muito coerente, Carol. Super parabéns por ter trazido isso aqui. Tá? É isso, Joel. Muito obrigado. Carol, foi falado aqui pelos colegas que no normal anterior, nós estávamos acostumados a bater ponto, ficar 8 horas dentro de um escritório ou prestando serviço de acordo com o tempo. E hoje começou a ser vislumbrado e comprovado que a entrega, o resultado, é melhor do que eu ficar controlando o tempo. Neste novo normal, e aliado ao trabalho remoto e às possibilidades da internet, como um empreendedor pode se dar bem? Você que tem uma experiência nessa área, né, de trabalhar tanto no presencial, batendo ponto, no tradicional, e também com o trabalho remoto, sendo empreendedora também digital. Como você vê aí as oportunidades para os empreendedores, Carol? Bom, primeiramente, você tem que, mesmo que você ainda trabalhe no presencial, né, do bater ponto, você tem que colocar na sua cabeça que o resultado é o principal e tentar mostrar, né, para o seu líder que o resultado do seu trabalho é muito melhor do que o tempo que ele te paga, tá? É difícil isso, muito difícil. Mas isso hoje em dia já está um pouco mais aberta na cabeça dos líderes e dos empreendedores que ainda precisam dos trabalhadores presenciais. Mesmo nessa pandemia, existem milhares e milhares de profissionais que têm que bater o seu ponto. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no mundo da indústria, né, que são representantes comerciais, por exemplo, e que conseguiram, através de algumas técnicas que eu passei, mostrar para o dono, inclusive primeiro trabalhando com o dono da empresa, né, porque você tem que tentar mostrar para o dono da empresa que está na cabeça da árvore genealógica da empresa, o porquê que você está ali trabalhando. Nesse novo normal, você também se preocupa com a sua saúde, e que o seu desejo era estar dentro de casa, um pouco mais seguro, dentro desse contexto de doença, e que você está ali presencialmente batendo seu ponto, porque você está comprometido com a empresa que trabalha. É claro que isso também envolve com o retorno financeiro que você necessita ganhar, mas que você está ali comprometido em entregar um resultado, mas que isso não necessariamente está atrelado às 8 horas que antes era cobrada, né, na CLT, e que hoje em dia algumas empresas ainda cobram. Apesar de que algumas empresas, a maioria, na verdade, de acordo com o que eu já pesquisei, diminuíram a carga horária, mas também diminuíram o retorno financeiro para esse trabalhador, né? E que, claro, dessa maneira, teve uma ruptura, uma quebra nos compromissos desse trabalhador também, financeiramente. Ele também teve que deixar de arcar com algumas responsabilidades. Mas o que eu traria para a gente poder trabalhar como um desafio eu, como profissional, que ainda preciso trabalhar presencialmente nessa pandemia toda, mesmo que não seja os 5 dias úteis da semana, mesmo que sejam 2 dias ou 3 dias da semana, com uma carga horária menor, mas que o empreendedor, ainda enquanto empreendedor, ele necessita da presença física, né, da pessoa ali, que ele veja que as horas, elas não são mais qualificadas como antes.
e sim o resultado. Que se eu entregar o que eu entregava em 8 horas, ou 10 horas, ou 16 horas, em 2 dias, e eu passar a entregar em 2, 3 horas, com alta qualidade, por que não eu mereço ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes? É uma pergunta. Claro que existem burocracias enquanto empresa, você paga impostos, né? Para o governo e quando você tem um empregado assalariado. Mas isso também tem que ser revisto, porque o que importa é o quê? O resultado. Se eu trouxer cliente, se eu fizer o meu trabalho enquanto ali operário de fundo de fábrica, por exemplo, quem trabalha em indústria, que quem produz, né? Quem está utilizando a mão mesmo, a mão na massa ou até com máquinas, mas utilizando a sua inteligência, se eu entrego o que foi estipulado para eu entregar em menos horas, na mesma qualidade que eu entregava antes, então é um ponto a parar para analisar. Porque talvez antes eu tinha muito tempo para fazer aquela atividade e que às vezes eu procrastinava tremendamente porque eu tinha muito tempo para entregar. Então, por que eu vou entregar uma coisa em 1 hora e 2 horas e ficar ocioso o resto do tempo, correndo o risco de receber mais e mais e mais e mais trabalho? Isso eu tô falando de um modo geral. Se eu poderia fazer dentro do tempo que foi estipulado, mas isso hoje é uma necessidade, porque eu necessito entregar o resultado em menos horas para eu conseguir manter o meu trabalho, para eu não ser mais uma desempregada, porque assim como eu que estou trabalhando, existem milhares de pessoas que não estão trabalhando e que querem o meu lugar. Então, eu tenho que dar o melhor. Eu acho que é basicamente isso. A mentalidade dos empreendedores a passarem a analisar a qualidade do trabalho do seu empregado, do seu colaborador, ao invés de estar preso em horas. É isso. Obrigado, Carol. Messias, 6 em 7. Nossa, estamos no mundo digital. Eu vou ficar milionário em 1 semana. Essa grande fábula, essa grande ilusão que é vendida e que rende para algumas poucas pessoas, de fato, muito dinheiro. Como funciona o faturamento na internet? É tão simples assim fazer 6 em 7? Explica para nós um pouquinho mais sobre essas fábulas e esse discurso que é vendido e que ilude muitas pessoas, porque o digital ele você investe menos, né? Às vezes você tem uma amplitude maior, então você acha que vai ficar rico mais rápido. Fale-nos um pouquinho sobre isso, Messias. Faturamento. Bom, faturamento na internet, né? Que é o que você quer saber. Quando a gente fala de faturamento na internet, são várias vertentes, vamos dizer assim, vários caminhos podem levar para o mesmo destino. Mas assim, quando a gente fala faturamento 6 em 7, como você colocou, é possível? Olha, eu acredito que sim. Eu, particularmente, Messias, acredito que sim. Já vi pessoas, não próximas a mim, mas já vi pessoas dando depoimento que é possível, tá? Porém, o esforço é muito grande. Então, o que a pessoa precisa entender? Não é da noite para o dia que você consegue isso, tá? Não é da noite para o dia que você vai começar a fazer uma coisa e, de repente, colher. Tá? Então, assim, é como se fosse uma fazenda. Tá? Imagina, vamos fazer da seguinte forma. Imagina que você é um fazendeiro. Todo mundo aqui é fazendeiro, certo? E tem uma pequena fazenda, né? Um pequeno sítio para poder plantar. Então, você vai plantar. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. É a lei natural. Então, quando você planta alguma coisa na internet, lá na frente você colhe. Pode ser que você colha alguma coisa no sentido mais imediatista, ou seja, aquele pinguinho que vai pagar suas contas no dia a dia, ou às vezes nem pague, mas vai ajudar a pagar.
bom? Que é uma venda de uma hora de consultoria, uma venda de uma hora de mentoria e assim por diante. Ou você monta um produto escalável e aí sim você ganha em produtividade e se torna viável o famoso 6 em 7. Porém, para você, em todas as situações, é necessário que você tenha o quê? Você plante, você semeie a terra. Você comece a plantar alguma coisa. E na internet, você não é simplesmente plantar propaganda. Você vai investir em propaganda, sim, para trazer aquele lead, aquela pessoa, né? O lead é o futuro cliente até você. Então, você vai ter que investir um dinheiro em propaganda. Então, você vai ter que investir um monte de dinheiro, ou um montinho de dinheiro que seja, em propaganda. Essa propaganda vai trazer essa pessoa até você. Você vai ter que dar para ela conteúdo, ou seja, você vai estar semeando nela a sua autoridade no assunto, para que você possa vender alguma coisa mais importante para ela. Então, aí a gente entra em escala de produtos, ou escada de produtos. Então, você oferece uma coisa básica, para depois oferecer uma coisa maior, maior e maior, até chegar na escalabilidade do seu produto final, certo? Do mais caro. Ou transformar o seu produto médio, de ticket médio, naquele que vai te dar o boom de vendas. Então, é importante a gente entender o seguinte, que 6 em 7, para quem não é conhecido, é a coisa mais difícil do mundo. Mas não é impossível. É isso que eu quero deixar claro. Você precisa passar por uma fase de maturação ou de plantio. Isso é importante você saber também. Então, toda vez que você, por exemplo, você vai plantar um milho, não sei se alguém já plantou milho, mas eu planto milho. Tem um sítio com o meu sogro, a gente foi lá e plantou os milhos. Então, ele demora 45 dias para começar a dar espiga de milho. Então, tem um prazo da semente germinar até dar o milho. É a mesma coisa. Tem um prazo para que a gente possa ceder conteúdo, fomentar de conteúdo na internet, para que a gente possa colher os frutos lá na frente. Isso é natural. É a lei da natureza. Por conta disso, quanto muitos players, grandes players do mercado dizem, quanto mais conteúdo você der, quanto mais conhecimento você passar, tá? Mais autoridade você vai ter, consequentemente, mais possibilidades de aumentar o seu faturamento lá na frente você vai ter. De imediato é possível? Só se você fizer os famosos lançamentos semente, ou aqueles lançamentos, né, que o pessoal fala, né, que você pega um grupo de pessoas, chama para o WhatsApp, faz um grupo e começa a vender para esse grupo, ofertar para esse grupo. É possível você gerar um 6 em 7? Depende da quantidade de pessoas que estiver lá dentro e do ticket do seu produto. Se for um produto muito barato, dificilmente. Se for um produto muito caro, tem que ter muito conteúdo, ser muito forte o seu conteúdo, para não faltar a palavra, tá? Tem que ter muito conteúdo ali de qualidade para que seu produto seja vendido. Agora, se for um ticket médio, um ticket não seja tão baixo nem tão alto, é possível? Depende da quantidade de pessoas que vão estar nesse grupo de WhatsApp, que vai ser seu primeiro lançamento, né? Vai ser o seu primeiro lançamento. Depois disso, você vai construindo autoridade com essas pessoas para que elas possam também fazer a sua propaganda. Mas lembrando que você sempre vai ter que investir em propaganda, em publicidade, em compra de leads e tudo mais, tá? Então, isso é extremamente importante você ter como visão que você precisa, para você ter um faturamento alto, você precisa ter um investimento também proporcionalmente alto, tá? Existem players aí que falam que faturam, sei lá, 6, 7 milhões em lançamentos e que investem 1 ou 2 milhões em propaganda. Então, depende do seu tamanho, daquilo que você quer, né? O 6 em 7 é possível? Eu entendo que seja, mas depende muito do que você está plantando, né? Obrigado, Messias. Só contextualizando, 6 em 7 significa R$100 mil em 7 dias corridos. Você queria falar, Alessandra?
Até pegando aí esse gancho do Messias, né? Então, que é importante que todos entendam que são processos, né, gente? É um processo. Então, essa pessoa que ela consegue hoje fazer 6 em 7, deixando bem claro aí o que o Messias falou, então ela plantou lá atrás, ela vem por meio de um processo, com funil de vendas, né, atraindo as pessoas, gerando relacionamento, engajamento, para depois vir com a oferta delas. Até esse público chegar dentro do WhatsApp, para que ela fizesse a oferta dela ali, isso teve um processo antes, tá? Então é importante deixar bem claro que não adianta se iludir, 6 em 7, vou comprar aí um produto aí de um player famoso que faz em 6 em 7 e eu comprando, na mesma semana eu vou fazer 6 em 7. Não vai, não adianta que você não vai. Uma que você não é famoso, como o Messias colocou, né? Você não é uma pessoa conhecida, a sua marca não é conhecida. Então, tudo são processos. E nesses processos é importante ter consistência, porque não adianta você começar e desistir no meio do caminho. Você não vai atingir o teu objetivo, tá? Então, essa é uma colocação que eu quero fazer dentro aí da opinião do Messias. Obrigado, Alessandra. Aproveitando que você já está falando, a Terezinha fez uma pergunta aqui no chat, não sei se você acompanhou, e dando uma palhinha, porque é o seu expertise, o mercado imobiliário e como que um corretor, Alessandra, administra agora oportunidades através do famoso funil de vendas, né? Como que dica que você dá para o setor, para o mercado tradicional, que é o mercado imobiliário, na questão do funil de vendas, que é muito falado também nesse novo normal que é o digital? Quais as dicas que você dá? Tá, com relação ao funil de venda, gente, voltamos para aquela historinha da pesquisa. Como é que eu vou abordar hoje esse cliente que é tão exigente, que está tão antenado, que tem, às vezes, mais informações que o próprio corretor sobre o imóvel? Então, para você trabalhar o teu funil de vendas, vai começar por pesquisa. Aí ela também até falou aqui, como é que eu faço para vender, administrar um funil, fazer marketing digital, planejamento. Para que você consiga ser uma pessoa produtiva, você tem que se organizar, definir as suas próprias metas, tá? Alinhar tudo isso para você decidir. Temos um coach aqui, né? Que é o Messias, né? Messias. Então, tem que analisar qual é o teu ponto de partida, onde você quer chegar, para assim traçar o seu roadmap, não é isso, Messias? Então, para que você consiga trabalhar o teu funil de vendas, é importante antes você traçar uma rota, o teu planejamento, para assim colocar em ação. Obrigado. Carol, pegando aqui essa linha desse novo normal, aonde a pessoa e principalmente o empreendedor precisa se reinventar, que dicas práticas, baseado também na experiência, no know-how que você traz, você daria para as pessoas que estão precisando se reinventar para sobreviver nesse novo normal? Bom, Joedes, eu daria a seguinte dica, usando o meu exemplo. Muitos anos da minha vida, eu trabalhei no mercado do varejo, né? Como vendedora, como gerente, como supervisora de franquias, né? Sempre ligada à moda. E quando eu resolvi criar minha própria marca, eu tive que iniciar terceirizando da fabricação. Até porque eu não tinha o conhecimento necessário e nem a habilidade, né, manual e nem a estrutura de uma fabricação para eu produzir e também vender. Então, assim, dentro desse mercado e dentro desse novo normal todo que a gente está vivendo, eu tive que colocar, foi um impasse que eu vivi comigo mesma. Ou eu excluo a marca que eu criei, né, o projeto que eu criei, que foi um projeto de vida que eu consegui colocar em prática, por mais que eu não tivesse ganhado milhões, mas eu consegui ter um retorno financeiro bom, razoável, e ter visibilidade no meu mercado. Ou eu excluo
diante dessa dificuldade que a gente está agora e parto para uma outra situação, ou eu me reinvento. Então, eu coloquei na ponta do lápis qual era o mais importante para mim. O que era mais importante para mim? Que era eu dar seguimento ao meu sonho e poder levar algo diferente para as pessoas, para os consumidores, enquanto consumidores de marca e um propósito por trás do produto vendido, ou eu me reinventava. Então, eu resolvi me reinventar e eu mesma ser a produtora. Eu mesma colocar a mão na massa para continuar com esse meu propósito de levar produtos legais, com preços acessíveis para o consumidor e com como é que eu vou dizer? Com um tipo de consumo diferenciado, né? Valorizando a produção, valorizando quem produz, valorizando produtos, né? Aviamentos e tudo mais. E agora, mudando que eu tive que mudar, né? O meu mindset em relação a esse negócio, levando a produção autoral para o meu consumidor. Então, respondendo a sua pergunta, a forma mais tranquila, que não é tranquila, tá? Só estou falando que tem que ser tranquila, porque o momento vai ter que ser tranquila na sua mente. Mas a forma de se reinventar é decisão. Você decide continuar no mercado que você está, procura cada vez mais conhecimento para você estar cada vez mais engajado no mercado digital, para você se diferenciar dos demais, ou você desiste desse mercado e lista novos mercados que você gostaria de trabalhar. Mas, mesmo assim, se você decidir desistir de um determinado mercado para fazer a transição para trabalhar em outro mercado, você não tem como fugir de uma coisa principal, conhecimento. Você tem que estar sempre buscando conhecimento, sempre se especializando cada vez mais, sempre se autodesafiando, porque empreender é arriscar, não tem jeito. Você tem que testar de diversas formas para saber qual é a forma que o mercado mais vai aceitar o seu serviço e o seu produto e vai ajustando ao longo do tempo. É essa forma que eu vejo da melhor maneira para lidar com essa transição e nesse novo normal que a gente está vivendo. Obrigado, Carol. Messias, entrando então agora no nosso bloco final aqui deste painel. Brasil, ame-o ou deixe-o. Qual é a sua mensagem de esperança para os empreendedores neste novo normal? Bom, eu quero começar essa mensagem de esperança dando para vocês uma frase para todos aqui pensarem, tá? Independentemente de você amar ou deixá-lo, você usando parafraseando aí a sua frase, amar ou deixar o Brasil, é lógico que eu vou convidar os empreendedores a amar esse país, que é o nosso país. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso serve até para mim, tá? Como especialista em planejamento e gestão estratégica, é que novos mapas, tá? Os mapas antigos eles já trouxeram a gente até aqui, isso é fato. Agora, novos mapas nos levam a novos caminhos e, consequentemente, a novos destinos. Então, assim, é um momento, por isso que eu falei muito em se reinventar, se reestruturar, se recriar, muitas vezes. Então, é importante que o empreendedor, até mesmo eu estou vendo que tem bastante gente aqui também da área do ramo imobiliário aqui também, é importante que você se reinvente. Né? Você tire um tempo, aproveite esse tempo que você está na sua casa, ou que você está você precisa
independentemente se você está tranquilo ou não, você precisa parar no local tranquilo, analisar o seu momento, entender como que você chegou, ligar os pontos até aqui e olhar para frente e falar assim, olha, eu quero passar por essa tempestade. E como que eu vou passar? Então, é importante você, num primeiro momento, né, você colocar no papel aquilo que você quer para daqui 5, 6 anos, 10 anos, né, no curto, no médio e no longo prazo, como a Carol também salientou aí, a Carol e a Alessandra. Coloca seu objetivo como curto, médio e longo. Coloca também, procura montar uma estratégia, tá? Ou seja, criar um novo mapa, né? Criar um processo novo, criar um planejamento novo, ou como eu digo para os meus clientes, criar um roadmap, né? Um mapa de rodagem novo, completamente novo. Isso é necessário, porque são passos a serem dados que até hoje ninguém conseguiu trilhar. Quem trilhou até aqui, trilhou no mercado, no offline. Tem gente que já está há bastante tempo no online, beleza, mas ele tem a metodologia dele, vai até aqui. Daqui para frente, nós estamos numa fase que está todo mundo nivelado. Não interessa se a gente está falando de um grande player do mercado offline ou do mercado online. A gente está todo mundo nivelou agora. Então, neste momento, é o momento de você ter muito bem claro aquilo que você quer para os próximos anos, para os próximos períodos, né, que tem, montar sua tática, montar o seu planejamento tático de como você vai fazer isso e com as metas e submetas e metrificar isso, esses objetivos e fazer com que e operacionalizar isso também. Então, assim, colocar em prática e seguir aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Exemplo da Carol, que tem um sonho, todos nós temos um sonho. Né? O mais importante, quando você tem um sonho, é você se qualificar para tirar esse sonho do papel. Né? Fazer com que ele realmente caminhe. Então, assim, eu tenho certeza que a Lê tem o sonho dela, eu tenho o meu, a Carol tem o dela, o Joés tem. Então, todos nós temos os nossos sonhos aqui. E se a gente não montar uma estratégia, ou seja, montar um plano de ação, dificilmente a gente consegue tirar esses planos, essas ideias, esse planejamento do papel. E é por conta disso que mais de 60% das empresas que montam planejamento estratégico acabam tendo, eu diria até falindo, vamos dizer assim, mas não chegam a falir, mas uma boa parte desse percentual vai à falência. Por quê? Porque não colocou em prática, não seguiu à risca o seu planejamento estratégico. Ele é fechado? Ele é fechado até um certo ponto, tá? Mas ele também é aberto em situações emergenciais. Você tem que estar sempre revisando ele. E por conta disso, que empresas que conseguiram antever que um vírus lá na China, em novembro ou no começo de dezembro, começou a dar problema, começou a se espalhar, ainda que timidamente, pela região. Puxa, isso daí pode vir a acontecer no Brasil. Ou pode vir a acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer em qualquer lugar. As empresas que conseguiram antever isso, conseguiram olhar seus planejamentos, respectivos planejamentos estratégicos antes, elas conseguiram se manter sem tanto problema neste período. Entendeu? Algumas empresas de varejo conseguiram. A gente falou de varejo um pouquinho aqui, acho que foi a Alessandra que comentou. Então, algumas empresas de varejo, elas já tinham plataformas online. O que fizeram? Elas investiram mais ainda nessas plataformas online, que hoje mantém elas, mesmo com as lojas físicas fechadas. Então, assim, o novo normal, no meu entendimento, é o que? Vai ser um misto entre o offline, que vai continuar sendo a experimentação, tá? O poder da experimentação física, com o online, que é aquilo que vai dar sustentabilidade numa possível segunda onda do próprio Covid, que a gente não pode descartar isso, tá? Então, assim, a gente já tem que pensar o empresário, quando ele está
Hoje, o funcionário ele está aqui pensando no hoje. O gerente está pensando no hoje. Mas o dono tem que pensar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, sempre. Tá? Então, assim, o empresário tem que estar com a cabeça lá na frente. E se acontecer de novo? E de novo, e de novo. Eu tenho que ter um plano para sair desse problema. Eu não posso ser pego de calça curta como eu fui agora. Tá? Então, o que eu quero deixar para vocês, empresários que estão nos assistindo aqui hoje, é justamente isso. Pense fora da caixa. Entenda que novos mapas vão te levar para novos caminhos e, consequentemente, para novos destinos. Caminhos que nunca foram traçados, destinos que nunca foram almejados ou conquistados. E aí pode estar a sua salvação. Tá bom? Obrigado pelo convite, Joetes. Alessandra, seja a mudança que você quer para o mundo. Qual a sua mensagem de esperança para os empreendedores aqui? A minha mensagem, inclusive, é a resposta aqui para o Luiz Henrique também. Quem olhar aí no chat a pergunta dele, tá? É a minha resposta para essa pergunta do Joedes, é a mesma para o Luiz. São 3 pontos importantes para tudo isso. Comunicação com clareza, informação e ética. Quem detém informação, detém o poder. E a comunicação ela tem que ser clara e você agir sempre com ética. E muito obrigado, Joedes, pelo convite. Tá? Foi maravilhoso estar aqui. Carol, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. Qual a sua mensagem de esperança para aqui os empresários aqui? Bom, Joedes, a minha mensagem para os empresários é o seguinte: você não precisa de ninguém para realizar esse sonho que você sempre teve ou esse sonho que surgiu agora. O que você precisa é acreditar nele e buscar recursos com profissionais que entendam, né, de todo o trâmite, de todo o processo para você realizar o seu sonho. Mas o primordial é você já ter como concluído esse sonho na sua mente, já idealizá-lo como já terminado e já como tendo bastante sucesso. Não só no âmbito financeiro, porque sonho não é âmbito financeiro, sonho é realização pessoal, independente do que está por trás dele, independente do propósito que você injeta nesse sonho. Isso é uma informação particular, subjetiva. Mas o primordial é você acreditar e buscar recursos e ajuda de conhecimento. E aí eu entro no que a Alessandra falou, de profissionais e de pessoas com conhecimento e ética para colocar em prática e realizar o seu sonho. Muito obrigado. Bom, entramos então na reta final aqui deste painel, Empreenda neste novo normal. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um aqui, da Alessandra, da Carol, do Messias, e dizer que nesse cenário, nesse contexto, sobreviver é fundamental. E a gente não sobrevive nadando, trilhando sozinho, como muito bem o Messias falou, desbravando esse novo horizonte, sem um mapa, um novo mapa, sozinho a gente não chega em muitos lugares. A sobrevivência está atrelada especialmente à forma como nós conduzimos as nossas ações. E em grupo, compartilhando, dividindo, é sempre mais importante. Coloco no chat para vocês um link para que vocês possam participar de reuniões de network online. Essas reuniões, elas reúnem profissionais, empresários, empreendedores não concorrentes, semanalmente, às terças-feiras pela manhã, para justamente juntos construírem alternativas e soluções para desbravar este novo normal. Mais uma vez, digo
que nós não pretendíamos esgotar o assunto aqui, mas trazer reflexões, experiências. Esse grande mastermind, essa reunião de pessoas, de mentes pensantes, facilitam o entendimento e muitas vezes podem trazer respostas que às vezes podem ser óbvias. Mas como nós estamos tão presos nos nossos problemas, na nossa realidade, a gente deixa de ver. Gostaria mais uma vez de agradecer a cada um de vocês, aos convidados da Alessandra, ao Messias, à Carol, ao meu colega Fernando, que também está aqui, enfim, a todos, vocês que nos assistem a essa gravação também, e nós estamos aí para debater, para compartilhar conhecimento e para fazer network. Uma ótima semana, um ótimo início, né, de novos trabalhos para vocês aí, né, no semestre que está assim findando, né, encerrando o primeiro semestre do ano, mas que venha nesse novo normal, novos desafios e novas soluções. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigada, Joedes.